bem? Que bom ter você aqui para mais um conteúdo da Semana do Financeiro aqui no Expresso. Hoje vamos falar sobre gestão de despesas corporativas, como simplificar e economizar em 2025. E para esse tema, trouxemos a Larissa Leire, que é Head de Receitas aqui no Expresso, é graduada em Processos Gerenciais e Administração, tem MBA em Gestão Empresarial, com ênfase em finanças, e já atuou como gestora financeira antes de entrar para o mercado de tecnologia. Larissa, é um prazer receber você aqui hoje. E para começar o nosso papo, eu quero falar sobre como simplificar e economizar em 2025. Isso tem sido um tema em alta nos últimos meses, principalmente em função do período de planejamento. Como você enxerga esse termo simplificação e como ele conversa com o nosso principal público do financeiro? Paulinha, bom dia a todos, né? Um prazer estar aqui, obrigada pelo convite. E realmente, né, esse é um tema, acho que muito relevante para esse período, né, onde as empresas estão ali se organizando, falando sobre planejamento orçamentário, planejamento estratégico. E quando a gente fala de simplificar, né? Não tem como a gente falar de simplificação sem falar de digitalização, né? E nós estamos na era do digital, né? Na era da tecnologia. E o que a gente percebe é que ainda assim tem muitas empresas que elas pararam no tempo. Né? E é muito natural que elas continuem ali cheia de processos manuais dentro da empresa, né? Fazendo muita coisa que depende ainda exclusivamente da intervenção humana. E o que acontece na prática, Paulinha, é que essas empresas acabam perdendo um pouco da velocidade, né? Da competitividade. E existe, às vezes, um dinheiro ali indo pelo ralo que elas não conseguem enxergar, porque hoje em dia é muito difícil mesmo tangibilizar, muitas das vezes, redução de custo quando a gente fala de simplificação de processos, né? Porque você tem que falar sobre hora homem, né? Sobre o tempo que as pessoas gastam. E os gestores, né, mais tradicionais, né, quando a gente fala do mercado mais tradicional, o pessoal acaba não conseguindo enxergar e tendo essa dimensão do quanto esse custo, né, ele é relevante para dentro da empresa. Então, simplificação está diretamente ligada à digitalização. E um exemplo, né, clássico disso, eu gosto muito de falar do exemplo da analogia do GPS, né? Então, quando você está viajando para algum lugar e você vai sem o GPS, você tem que parar várias vezes, né, para poder pedir informação, para poder se situar, fazer alguma anotação, né? Então, são várias intervenções ali no meio do caminho que precisam ser aplicadas até que você consiga chegar no seu destino final. E aí, uma coisa que é bem interessante muitas das vezes você tem muita dificuldade de chegar no seu destino final, né? Então, para você que está dirigindo numa cidade desconhecida, né, e se pega nesse tipo de situação, é a mesma coisa de ter um processo extremamente manual sendo realizado dentro da sua empresa, né? Pensa comigo, é como dirigir com GPS quando você está saindo ali da sua origem e vai para o destino. Você faz o quê? Simplesmente você coloca onde você quer chegar e aquela ferramenta, né? Aquela tecnologia, ela te guia até o seu destino. E eu gosto muito da analogia quando a gente fala do mapa quatro rodas, né? Quem é da época do mapa quatro rodas, né? Tô entregando aqui a minha idade. Mas a gente saía de casa, né? Meu pai pegava aquele mapa gigante, a gente falava para onde ia e ele pegava uma canetinha, ele riscava e a gente seguia, né, naquela rota até o fim. Então era congestionamento, era acidente, né? E o Waze ele veio, e o que que ele fez? Ele transformou a forma da gente se locomover, da gente chegar onde a gente quer, no nosso destino final, né? Porque no meio do caminho, se eu encontro alguma coisa que não está correta, o que, que ele faz? Ele recalcula minha rota, ele me informa o melhor caminho, né? Ele me faz chegar mais rápido no meu destino, né? Com segurança. E assim quando a gente fala de processos financeiros, né? Que é o nosso principal público que está aqui. Então, quando a gente fala de processos financeiros, é como você realmente dirigir com o GPS, né? Quando eu falo de tecnologia embarcada dentro dos meus processos, eu consigo garantir muito mais compliance e muito mais segurança, né, no resultado final, porque na prática, para o gestor que está ali no dia a dia, o que importa para ele é aquela linha final ali, né, a linha da DRE, quando a gente olha. Ele está preocupado com o resultado final. O meio que eu uso para chegar naquele resultado, muitas das vezes ele importa muito pouco, né? Mas quanto mais segurança eu embarco nesse processo, mais certeza, né? Mais segurança eu vou ter no final ali, quando eu olhar para essa dimensão que é muito maior do que quem está na operação do dia a dia acaba enxergando, né?
Sim, com certeza. E assim, essa digitalização que você mencionou, ela já não é mais uma opção, ela é uma necessidade, né? E a gente se depara muitas vezes com uma preocupação muito grande, principalmente dos colaboradores do financeiro, né? Será que meu cargo vai ser extinguido? O que que será que vai ser feito comigo? Como é que você enxerga isso? Ô, Paulinha, isso é muito comum, né? E é uma preocupação que a gente, né, a gente não pode desconsiderar, né, para quem está do outro lado. Mas é muito comum quando a gente fala de automação que os colaboradores realmente, né, especialmente aqueles que estão atuando em funções mais na operação mesmo, ali atuando e realizando atividades repetitivas, é muito comum que essas pessoas elas se preocupem com o futuro do seu papel dentro da empresa, né? Mas uma coisa que é aquela pergunta, né? Se o processo que eu faço hoje, né? Se vier alguma ferramenta para poder automatizar ele, o que, que eu vou fazer, né? O que, que vai ser de mim? Qual que vai ser meu próximo passo? Eu vou ser demitido, né? Então, essa é uma preocupação muito comum. E a automação não é sobre eliminar pessoas, no fim das contas, né? A automação é sobre liberar essas pessoas para que elas atuem de forma mais estratégica em atividades que tocam ali, que geram mais impacto, né? Que tocam mais diretamente ali a parte de estratégia da empresa, né? Então, por exemplo, ao invés de uma pessoa passar horas ali fazendo conciliação de despesas, né? Ela teria mais tempo para ajudar a olhar para esses dados, né? De forma mais estratégica para ajudar com que a empresa tome melhores decisões, né? Então, eu já vi casos, né, aqui no Expresso mesmo, né, nas vendas que a gente faz, casos de colaboradores que tiveram seu papel transformado dentro da empresa depois da digitalização mesmo. Então, é aí que está para aquelas pessoas, né, que querem crescer dentro da empresa, eu acho que é aí que está a oportunidade dessa pessoa deixar de ser, às vezes, um estagiário dentro do financeiro, se tornar um analista, um consultor interno, né? Então, eu entendo, né, essa preocupação, a gente enxerga e a gente fala com empresas que trazem, com pessoas, às vezes, com quem a gente conversa no primeiro momento, que trazem isso como uma dor, mas realmente é uma miopia, né? É uma miopia olhar para isso dessa forma. Então, acho que o financeiro ele precisa parar de ser visto como uma área operacional e passar a ser visto como uma área estratégica, né? Então, é isso que eu enxergo hoje. Então, a automação ela não vem para eliminar pessoas, né? Mas para transformar o modelo de trabalho delas, para que elas liberem tempo para ser um pouco mais estratégicas ali no dia a dia. Perfeito, Lari. E até falando sobre isso, né? Eu sei que você já atuou como gestora financeira antes de entrar para o mercado de tecnologia. Então, eu queria que você contasse para nós um caso prático, né, relacionado ao que a gente está falando. Boa. Eu vou tentar trazer um case prático, levando em consideração, inclusive, a dor que o Expresso resolve, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o processo de prestação de contas. Acho que, para quem está aqui nos assistindo, muito provavelmente esse pessoal conhece o Expresso, né? Sabe do que a gente faz. Mas vou dar um exemplo prático, né? É muito comum quando a gente fala com algumas empresas mais tradicionais que a primeira abordagem ela seja um pouco reativa no seguinte sentido: não, eu não tenho aqui essa dor. Eu tenho políticas estabelecidas muito claras aqui para nossas despesas de viagem, por exemplo, né? Eu documentei tudo, né? O meu colaborador sabe quais são as despesas que estão elegíveis ou não. Eu tenho muito bem mapeado quais são as minhas camadas de aprovação, né? Então tá tudo organizado. Todos os relatórios passam ali pelo líder direto, depois vai para o financeiro. Então, o processo está claro, está documentado, né? Aí, quando a gente para pensar nisso, o que na maioria das vezes acontece? Essas empresas, elas têm tudo realmente isso documentado, mas naqueles POPs, né? O POP lá, gigante, processo operacional padrão. Isso é muito comum e é necessário, né? É muito importante que a empresa tenha seus processos documentados. O que às vezes a gente acaba não enxergando meu processo está muito claro, está muito bem documentado, mas o meu colaborador que está lá na ponta está sofrendo, né? Perde comprovante todo dia, está gastando muito tempo com uma atividade muito operacional e o tempo dele é precioso. Então, às vezes, eu estou falando de um vendedor que está ali na ponta tentando. O dia dele precisaria ter mais de 24 horas, às vezes, para conseguir bater as metas que ele tem, mas ele está gastando um tempo dele que é precioso cuidando de um processo que é extremamente burocrático, né? Os líderes, né, dessas pessoas que às vezes recebem ali nos seus e-mails os relatórios para fazer conferência, tem os e-mails ali tomados, né, as caixas cheias de e-mail, cheia de anexo para poder fazer conferência,
né? E o financeiro está ali atolado, pensando: será que eu vou fazer o contas a pagar de hoje? Eu vou fazer a minha conciliação financeira? Ou eu vou parar agora para poder conferir os relatórios, senão meus colaboradores não recebem a tempo, né? Ou seja, eu tenho um processo extremamente claro, né? Que é raro também, tá? Eu tô falando, dando um exemplo aqui, mas normalmente as empresas que a gente atende, a gente consegue, inclusive, ajudar eles a fazer o quê? A revitalizar esse processo, trazer realmente o que são as boas práticas, porque nós somos especialistas nisso. Mas, ou seja, eu tenho um processo muito bem documentado, mas na ponta existem um monte de dores que eu acabo desconsiderando, né? Então, acho que esse é um exemplo bem prático, Paulinha, dessa rotina mesmo no dia a dia, né? Eu lembro que na empresa onde eu atuei como gerente financeira, eu tinha uma pessoa que ficava exclusivamente por conta desse processo. Né? E era muito difícil a rotina dela ali do dia a dia, mas ela se sentia extremamente produtiva. Então, o que a gente percebe, né, é casos como, mesmo que o colaborador seja um colaborador de boa índole, né, a gente recebeu feedbacks de pessoas falando: Lari, eu já recebi meu reembolso, recebi 2 vezes, tá certo, né? Mas não, é porque é um processo que está tão cheio de intervenções, né, no meio do caminho, são tantas etapas que é difícil realmente controlar e garantir 100% de assertividade ali nesse controle. Né? Então, é disso que a gente está falando. Não basta ter um processo bem estruturado e documentado. Se a gente não embarca a tecnologia, né, para nos ajudar, a tecnologia está aí para favorecer o nosso trabalho, para trazer mais agilidade. Né? Então, é disso que a gente está falando ali na prática. Sim, com certeza. E esse processo é um processo específico que facilmente pode ser melhorado com a tecnologia, né? Mas me conta, assim, e conta para quem está nos assistindo, para quem está no dia a dia dentro das empresas, que tipos de atividades poderiam passar por uma transformação com o uso da tecnologia? Excelente. Paulinha, dá para identificar de forma muito clara aqueles processos normalmente que poderiam ser automatizados, né? Então, eles têm algumas características. Vou dar um exemplo. Olhar para o financeiro hoje, entender quais são aquelas atividades que muitas das vezes a gente realiza de forma repetitiva, né? Aquelas atividades que são feitas de forma frequente, né? Sempre seguindo o mesmo padrão. Tudo que tem padrão, a gente consegue automatizar. Né? Então já existe tecnologia, então tem uma série de ferramentas, né? Tem chat GPT. Gente, a era da tecnologia ela está transformando a forma como a gente, né, realiza as coisas, né? Executa os processos hoje. Então, atividades que são feitas de forma repetitiva são atividades muito possíveis de serem automatizadas. Tudo que gera alto volume de processamento, né? Então, aqueles processos que envolvem várias atividades, né? Várias etapas que geram muitos dados, né? Também são processos ali que são passíveis de automatização. E outra coisa que é bacana entender é quais são as rotinas dentro do financeiro que hoje gastam maior tempo das pessoas, né? Então, atividades que gastam um alto volume de tempo. Tudo isso é interessante a gente olhar para uma ótica de transformar mesmo e de digitalizar, né? E por último, Paulinha, aquelas atividades muitas das vezes que tem uma dependência de dar entrada em dados em diferentes ferramentas, né? Eu preciso dar entrada disso aqui, eu preciso preencher uma planilha que gera um dado, né, um dashboard, né, que computa ali os dados estratégicos da empresa, eu preciso dar entrada no nosso ERP, eu preciso dar entrada no sistema de gestão, né, de Big Data, tem várias coisas nesse sentido, né, que acabam tocando diretamente esse processo. Por quê? Porque existe uma dependência muito grande de entrada de informação em várias ferramentas distintas, né? Então, eu diria que eu acho que essas são alguns dos pilares, né? Então, atividades repetitivas, alto volume de dados, alto tempo gasto com essa rotina e a dependência realmente de dar entrada em vários sistemas. Então, identificando uma dessas 4 características, né, dentro dos processos e dessas rotinas, eu acho que já dá para ter uma dimensão de por onde começar. Perfeito. E Lari, para fechar o nosso papo de hoje, queria ver contigo por que a simplificação vai ajudar as empresas a economizar em 2025 e por que isso deve ser uma prioridade de quem está nos vendo. Boa. Paulinha, as empresas hoje que adotam, eu falei muito sobre que é difícil, né, tangibilizar muitas das vezes ganho de tempo e tudo mais. Mas empresas que adotam, né, automação, elas conseguem muitas das vezes reduzir em até 80% o tempo gasto com processos manuais, com intervenções manuais.
né? Coisas que são realizadas ali de forma repetitiva. Então, aqui eu estou falando de tangibilizar tempo, mas tem casos, né, de cenários de clientes que a gente atende hoje, cases reais de clientes que conseguiram economizar 30% falando de receita direta mesmo, né, do custo que eles tinham. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa que tem 50 colaboradores em campo fazendo viagens, a minha empresa faz adiantamento, né, para que esse colaborador faça suas despesas. Eu tenho 50 pessoas em campo. Depois que eu automatizei esse processo, né, o case que a gente tem dentro de casa, eu consegui, com o mesmo volume de pessoas, né, com o mesmo fluxo de rotina de viagens, economizar 30% do que antes eu gastava com esse tipo de despesa, né? E por que isso acontece? Porque eu trago para o colaborador uma sensação de mais responsabilidade também, além de automatizar e mitigar o tempo que as pessoas gastam com o processo, quem está gastando o dinheiro da empresa, ele passa a ter um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque ele sabe que agora tem um processo que é regido por tecnologia. Né? Então, além disso, né, quando a gente, acho que tem essas economias diretas, né, mas processos bem organizados, né, eles acabam permitindo mais controle, inclusive orçamentário de fluxo de caixa, né? Então, o quanto é importante para um gestor financeiro saber antes mesmo, né, do fechamento do mês, qual que é o valor que eu vou ter que desembolsar, por exemplo, para despesas de viagem de um colaborador. O reembolso, muitas das vezes, ele deixa o gestor financeiro no escuro, né? Eu não sei se eu vou receber 20 mil de despesas para reembolsar até o dia 10 do mês seguinte, ou se eu vou receber 50. Então, isso traz uma imprevisibilidade financeira muito grande. Né? Então, na prática, eu não sei no planejamento, né, estratégico e orçamentário da empresa de vocês, né? Mas aqui no Expresso, eficiência operacional foi colocado como uma diretriz estratégica. Né? E se a gente não for muito criativo e se a gente não automatizar o que é possível automatizar, muito provavelmente a gente não consegue atingir o objetivo que a gente estabeleceu para 2025, né? Então, aqui dentro de casa, a diretriz de fala de eficiência operacional tem que ser feita, né? Isso não é uma escolha para nós, né? Então, a gente está indo muito por esse caminho. Perfeito. Lari, quero te agradecer pelo teu tempo, foi um papo super legal. Acho que aprimorou muito e trouxe muito resultado para quem está nos acompanhando na Semana do Financeiro. E muito, muito, muito obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço, pessoal. Um abraço. Um abraço e não deixe de nos acompanhar na Semana do Financeiro. Até a próxima. Tchau, tchau.